Seja muito bem-vindo a mais um Encontro da Presby. A gente está muito feliz que você está conectado com a gente e a gente fica super contente também porque a gente pode ser igreja, ainda que espalhado em vários lugares. Então, a gente quer convidar você a já ir colocando aí no chat os seus pedidos de oração para que a gente possa orar por você, pela sua família, pelos seus desafios e agradecer também ao Senhor, porque a gente tem que confessar que estamos vivendo, sim, um tempo de oportunidades. Vamos orar nesse momento e que Deus abençoe você aonde você estiver agora. Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Adoramos ao Senhor por quem Tu és e sabemos sim que o Senhor tem cuidado de nós. E é por isso que nós estamos alegres, queremos louvar o Teu nome e pedimos que a Tua palavra esteja sendo instrumento Teu nesta noite para tocar e transformar as nossas vidas a partir da atuação do Teu Santo Espírito. E é no nome do Filho, o nome de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Queridos, o Salmo 75, ele fala para a gente o seguinte: graças te damos, ó Deus, graças te damos porque estás próximo. Em toda parte se fala de tuas maravilhas. Esse é o nosso Senhor, um Deus de perto e também de longe, mas é um Deus que não nos abandona jamais. Então nós convidamos você para que nessa hora você esteja adorando ao Senhor e cantando sobre a sua maravilhosa graça. Seu amor é forte, insuperável. Seu Rei da glória é o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado. É o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Sua vida
Bíblia nos diz em Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A gente está vivendo num tempo muito doido de que a gente ouve de tudo quanto é lado coisas, e na maior parte dessas coisas são coisas que não trazem esperança para o nosso coração. São coisas que, na maioria das vezes, fake news, mas na sua maioria são coisas que nos tira a esperança, nos tira daquilo que Jesus nos colocou e coloca na nossa vida no dia a dia. Eu convido a vocês a meditarem nessa palavra, na palavra de Deus. A palavra que traz e é eficaz, e ela traz esperança ao nosso coração. Que a gente possa ter essa prática no dia a dia. Ao invés da gente pegar e ficar vendo essas páginas de notícias que nos tiram a paz, para que a gente possa abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus, e meditar nela. Trazer esperança, e não só para você. Mandar essa esperança para as outras pessoas, falar dessa esperança para as outras pessoas. As pessoas estão confinadas dentro de casa, ouvindo todo tipo de coisa. E a gente pode ser um caminho, um meio de Deus usar a nossa vida para trazer a esperança para quem está precisando. Vamos cantar, canta junto com a gente, que essa palavra nos traga esperança no nosso dia a dia. Tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra viva, abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céus irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz, mais que a todas as vozes, rumo às distrações do mundo aqui. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida
ser usados, Senhor, no nosso dia a dia, Pai, para que a gente possa transparecer essa Tua palavra, Senhor. Para que a gente viva, Senhor, aquilo que está escrito, Deus. Para que a gente viva aquilo que a gente tem lido, que a gente possa praticar, Deus. Nos ajuda, Deus, a ter um compromisso de leitura, Senhor. Separar um tempo, Deus. Mesmo no meio dessa quarentena toda, dessa loucura, a gente às vezes esquece, Deus. Nos ajuda, Pai. E que possamos ser canais de esperança, Pai. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Boa noite, graça e paz seja com todos. É um prazer tê-los aqui conosco no nosso culto online. Que Deus, nesse momento, Ele possa abençoar você, que está aí nos assistindo através da palavra. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero ler aqui o texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 13 e o versículo 11 em diante. Que diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos orar. Pai, no nome bendito de Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor. Ilumina, Pai, as nossas mentes para que possamos compreender e entender a Tua palavra, para que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado, seja exaltado. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, ajuda, Senhor, nas nossas limitações, e que a Tua palavra, Senhor, transforme os nossos corações, as nossas mentes, transforme o nosso viver, Pai, para que possamos viver para a glória e louvor do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos e confiados no nome bendito de Jesus. Amém. A carta de Coríntios, a segunda carta especificamente falando, é uma carta bastante... onde nós vemos Paulo muitas vezes defendendo o seu próprio apostolado, defendendo o seu ministério. A maioria da carta se passa com Paulo fazendo essa defesa. A gente pode ver isso do capítulo 1 ao capítulo 7. Depois nós vemos também do capítulo 10 até o capítulo 13, Paulo fazendo a defesa do seu ministério. E isso acontece porque Paulo estava sendo perseguido e difamado até mesmo por falsos mestres, falsos apóstolos que estavam surgindo no meio da igreja, trazendo ensinos que não condiziam com aquilo que Paulo havia pregado e ensinado à igreja de Corinto. Paulo já havia visitado a igreja, já havia escrito a primeira carta, e agora Paulo está novamente escrevendo e buscando ir ter com os coríntios para poder esclarecer algumas coisas, para poder tratar de alguns assuntos a qual estava acontecendo no meio da igreja. A gente observa do capítulo 12, do versículo 11 em diante, onde Paulo vai começar ali falar do seu apostolado e defender mais uma vez o seu apostolado, e ele começa a trazer a ideia de que, apesar de tudo, de todos os seus esforços, de tudo que ele havia feito pela igreja, existia da parte da igreja ali um certo desprezo. E Paulo ele faz a defesa do seu apostolado, mostrando as credenciais de apóstolos que estava sobre a vida dele, os sinais, os prodígios, os poderes miraculosos, a qual no decorrer do ministério de Paulo foram ali expressos e manifestos diante da igreja e diante do povo. E Paulo tinha essa necessidade, por causa desses judaizantes, desses falsos mestres que se levantavam e começavam a deturpar aquilo que Paulo havia deixado, o legado que Paulo havia deixado para a igreja. Do versículo 14 ao 18 do capítulo 12,
Nós vemos ali Paulo fazendo uma afirmação do desejo de ir pela terceira vez até Corinto para poder estar com os irmãos. E ele enfatiza e fala do amor fraternal que ele tinha pelaquela igreja, do amor de pai que ele expressava para aquela igreja. E esse amor de pai, ele lembra que o pai ele se dedica a um filho, ele se esforça, ele dá o melhor de si, tudo de si para o filho, sem esperar nada em troca. Paulo lembra isso aos coríntios, que ele não quis nada daquela igreja, ele nunca recebeu oferta. E Paulo fazia isso justamente para que ninguém tivesse nada com o que acusar ou o que falar da vida de Paulo. Então ele faz essa defesa e ele afirma esse amor que ele tinha por aquela igreja. Paulo também apela para a autoridade de Cristo, do versículo 19 em diante, e fala do propósito maior da sua pregação, que é a edificação da igreja. Paulo lembra aos coríntios que sempre que ele esteve com eles, o propósito dele era que ele pudesse edificar a igreja, que ele pudesse trazer algo da parte de Deus para aquela igreja, para que o nome de Jesus fosse glorificado através da vida daqueles irmãos e que Jesus fosse manifesto em poder e graça sobre a vida daquela igreja, sobre a vida daquele povo. Então Paulo ele começa fazendo essa defesa e ele começa a lembrar. E ele inicia o capítulo 13, a qual nós lemos, o final dele, na verdade, ele inicia o capítulo 13 lembrando Deuteronômio 19:15, porque havia na igreja de Coríntios ali estavam ocorrendo pecados, estavam ocorrendo coisas que desagradavam a Deus, e Paulo ele fala, olha, todas essas acusações que eu estou ouvindo, todas essas histórias que eu estou ouvindo acerca de vocês, tudo isso vai ser averiguado, tudo isso vai ser investigado e vai ser confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Paulo traz aquilo que a lei colocava como que havia de acontecer para que um testemunho pudesse ser verdadeiro. Então existiam acusações de pecados, existia acusação de prostituição, de adultério, de conflito entre os irmãos, e Paulo fala, olha, tudo vai ser investigado e vai ter que ter testemunhas disso, para que as devidas medidas sejam tomadas. Nós podemos ver também essa mesma atitude, esse mesmo tipo de princípio em Números 35:30, Mateus 18:16, 1 Timóteo 5:19, aonde toda e qualquer acusação que era feita tinha que ter ali testemunhas daquilo, E é legal porque em Mateus 18:16, o próprio Jesus, usa essa ideia, porque quando a gente olha o texto de Mateus, a Bíblia nos diz que se o irmão pecar, nós devemos corrigi-lo em particular, e se ele não se arrepender, a gente tem que chamar 2 testemunhas para que esteja ali presente. Caso ele não se arrependa ainda, deve ser levado às autoridades da igreja e à igreja, e se não se arrepender, até mesmo ser excluído da comunidade dos santos. Isso trata de disciplina na igreja. Paulo agora começa a tratar essa questão de disciplina e ele fala que ele vai tratar isso com um determinado rigor, porque Paulo já havia falado desses problemas, já havia tratado esses problemas anteriormente, mas a igreja ainda permanecia e persistia no mesmo erro. E Paulo, ele era acusado pelos seus opositores de ser um apóstolo fraco. E agora ele fala, olha, eu vou estar aí com vocês, tudo vai ser investigado, terá que ter as testemunhas e eu agirei com rigor com vocês. Se não houver arrependimento, eu serei rigoroso no trato com vocês. Paulo agora está mudando, a forma de tratamento e repreendendo a igreja. Se a gente observar, na verdade, as 2 cartas aos Coríntios são cartas onde Paulo repreende muito a igreja, porque a igreja de Corinto era uma igreja bastante problemática. O que nos dá uma boa base para a gente tratar a igreja hoje, porque nós enfrentamos muitas vezes diversos tipos de problemas dentro da igreja e muitas vezes a igreja não é diferente da igreja de Corinto.
E Paulo aqui está falando como devemos tratar essas situações, né? Paulo, ele constantemente ele era acusado pelos opositores de ser fraco, né? E agora ele traz também a ideia de que o poder dele não está nele, né? Mas está em Cristo, porque ele mostra a fraqueza, ele mostra Cristo, né, sendo crucificado ali, e a fraqueza de Cristo como homem na cruz. E ele fala, mas que Cristo ele era poderoso em Deus. E nós sofremos e somos fracos também na nossa carne, mas que temos também, né, esse poder e esse revigoramento que vem da parte de Deus para nós. Então, a força e a autoridade do apóstolo não estava nele, mas naquele a qual o havia escolhido e o havia enviado para fazer tal obra, né? No capítulo 13, no versículo 5 até o versículo 9, Paulo ele recomenda aos seus acusadores um autoexame. Ele recomenda para que eles olhassem para si próprio, para si mesmo. A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. E é interessante porque esse exame que Paulo recomenda a eles tem muito a ver com o que está escrito em Mateus 7,3, onde trata do julgamento hipócrita que muitas vezes é feito. Então, as pessoas, aqueles homens estavam acusando Paulo, mas eles nem ao menos se examinavam para saber se de fato eram salvos ou não, estavam em Cristo ou não, porque muitas vezes eles faziam as coisas exteriormente para mostrar para as pessoas que eram boas pessoas, que eram cristãos, mas o íntimo do seu coração não era verdadeiro. E muitas vezes a gente encontra esse tipo de coisa até mesmo dentro da própria igreja. Pessoas que são convencidas e não convertidas. E Paulo agora está chamando a atenção aqui da igreja para isso. Está chamando a atenção dos seus opositores exatamente para essa ideia. Olha, examina o seu coração, vê se de fato você é santo mesmo, como você pensa que é, vê se de fato você pode estar me julgando, ou seja, tira a trave que está no teu olho antes de olhar para o cisco do olho do teu irmão. Paulo repreende esses homens usando essa ideia de fazer um autoexame para ver se de fato realmente eles estavam em Cristo, se de fato Cristo era Senhor das suas vidas, se de fato o Evangelho os havia alcançado e transformado o coração daqueles homens. É necessário que nós venhamos todos os dias nos examinar os nossos corações para ver aonde nós temos depositado a nossa fé. Se é num falso legalismo ou se é na graça de Cristo. A graça que transforma, a graça que muda, a graça que nos leva às boas obras, como está escrito em Efésios 2, que nós somos salvos para as boas obras a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós devemos examinar o nosso coração e ver se aquilo que nós fazemos para a glória e louvor do Senhor ou simplesmente para ser reconhecido e bem visto. Porque era isso que estava acontecendo. E Paulo, ele repreende esses homens. Paulo repreende a igreja. E, mais uma vez, ele expressa o seu amor ao afirmar que estava orando em favor daquelas pessoas. Mesmo perseguido, mesmo caluniado, mesmo difamado, Paulo continuava orando e clamando a Deus em favor daquelas pessoas, para que elas não viessem viver uma vida de aparência, para que elas viessem a praticar o bem e não o mal, para que de fato Cristo transformasse os corações daquelas pessoas, para que de fato eles pudessem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que eles pudessem de fato experimentar a graça de Deus, para que de fato eles pudessem gozar da presença de Cristo nas suas vidas, para que eles pudessem de fato se alegrar em Jesus. Porque nós podemos
se alegrar em Cristo. Nós podemos desfrutar da presença de Cristo. Nos foi dado o Espírito Santo para que habite em nós e nós possamos todos os dias desfrutar da presença e ter comunhão com o Senhor através do teu Santo Espírito. Paulo estava orando pela igreja. Muitas vezes nós temos a atitude contrária. Quando somos perseguidos, quando somos caluniados, quando alguém nos difama, ao invés de orarmos, nós queremos a vingança. Nós queremos nos justificar. Mas é Deus quem nos justifica. É Deus quem se revela, querido. Não somos nós que temos que mostrar alguma coisa. Nós temos que viver a vida que Cristo nos deu para viver. Nós temos que ser a imagem e a semelhança de Cristo. Fomos transformados para viver segundo a vontade, segundo a palavra de Jesus. Paulo expõe também que a fraqueza é um motivo de alegria, se apesar de todos os esforços, a igreja for fortalecida. Mais uma vez é possível ver o amor paternal de Paulo para com aquela igreja. Paulo como o pai espiritual daquela igreja, fundador daquela igreja. Paulo tinha um amor paternal por aquela igreja. E nós podemos ver isso quando ele expressa que mesmo com tudo o que estava acontecendo, ele estava orando por aquela igreja. E ele ainda aconselha a igreja para que se arrependa antes que ele vá até lá. Antes que Paulo chegasse naquela igreja, Paulo ele recomenda que eles se arrependam, para que ele não necessite de tratar aquelas situações com maior rigor, segundo a autoridade que lhe foi dada, que lhe foi concedida, para que a igreja seja edificada e não destruída. Paulo deixa claro que a autoridade que estava sobre ele não era como a autoridade daqueles falsos mestres. A autoridade que lhe foi entregue era uma autoridade para a edificação da igreja, e não uma autoridade para destruição, não uma autoridade para seu ego próprio, não uma autoridade para se achar dono da igreja. A autoridade que Deus concedeu a Paulo é a autoridade para que a igreja seja edificada. Assim como os dons que nós vemos na carta de 1 Coríntios, do capítulo 13 até o versículo 14, onde trata-se ali dos dons espirituais, os dons são dados para a edificação do corpo, para a edificação da igreja, para que a igreja possa crescer na comunhão dos santos, querido. E Paulo está lembrando, olha, me foi dada uma autoridade da parte de Deus, e é uma autoridade para a edificação da igreja. E Paulo caminha para a sua conclusão. E aí, nos versículos a qual nós lemos, versículo 11, ele fala quanto ao mais. É por isso que a gente precisa entender o contexto, porque quando Paulo ele fala aqui, quanto ao mais, ele está se referindo a tudo o que aconteceu, tudo o que ele disse anteriormente. Aí ele fala quanto ao mais, e dá algumas recomendações para a igreja. Já se despedindo, e ele começa com a primeira recomendação: aperçoai-vos. Ou seja, a igreja precisa se aperfeiçoar. Conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos ensina, a igreja deve amadurecer e crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Paulo agora começa a orientar eles, olha, vocês precisam se aperfeiçoar todos os dias. Vocês precisam crescer, amadurecer, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E a vida cristã, a caminhada cristã, o processo de santificação é esse amadurecimento da vida cristã. Conforme nós vamos entendendo melhor, conhecendo melhor o Senhor, nós vamos crescendo e amadurecendo. E Paulo está falando para a igreja, olha, vocês precisam amadurecer. Paulo também diz a eles, consolai-vos, conforme em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 ao 6, ou do capítulo 2 ao 7, a igreja deve se consolar mutuamente.
Nós somos chamados, querido, a consolar uns aos outros com o mesmo amor, com o mesmo espírito, com a mesma fraternidade com que Cristo nos consolou, com o mesmo consolo a qual somos consolados. Somos chamados a consolar um ao outro, e Paulo está lembrando a igreja. Paulo começa a lembrar a igreja dessas coisas por causa dos pecados a qual ele já havia citado. Ali do versículo 9 e 10 do capítulo 12, Paulo ele cita, né, alguns pecados. E Paulo lembra a igreja. Melhor dizendo, capítulo 12, versículo 19 em diante, ele cita alguns pecados da igreja. E ele começa a trazer essa lista de coisas para a igreja. Se aperfeiçoe, console, porque havia intriga, havia dissensão dentro da igreja, briga entre um irmão e outro. Paulo fala, olha, vocês não têm que ficar brigando, vocês têm que se consolar um ao outro. Sede do mesmo parecer. Conforme Romanos 12, 16, Romanos 15, 5, Filipenses 2, 2, Filipenses 4, 2, a igreja ela tem que ter o mesmo pensamento e sentimento segundo Cristo. Porque qual é o pensamento que a igreja deve ter? Nós devemos ter a mente de Cristo, sendo transformados pela palavra de Cristo, tendo o nosso caráter mudado pela vontade e pela palavra de Jesus. A igreja não pode ser dividida. Como o próprio Jesus disse, um reino dividido ele não subsiste. A igreja ela deve estar unida, alinhada no mesmo pensamento, tendo entre si a mente de Cristo. E ele diz, vivei em paz. Conforme vemos em Marcos 9:50, Romanos 12:18, 1 Tessalonicenses 5:13, a igreja deve viver em paz entre si e com todos. Nós devemos buscar a paz, querido, entre os irmãos, buscar a paz com as outras pessoas, tendo um espírito manso, humilde como Jesus, aprendendo de Jesus como ele mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, e encontrarei descansos para vossas almas. Mateus 11, versículo 28 em diante. A igreja tem que viver em paz, não em contenda. Paulo está falando para a igreja justamente o oposto do que eles estavam vivendo. Olha, não é dessa maneira que vocês devem viver, mas desse jeito. E ele recomenda essas coisas à igreja. Ele chama a atenção da igreja para isso. E ele termina o versículo 11 dizendo, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Quando vivemos segundo a vontade e segundo a palavra de Deus, nós podemos desfrutar da presença de Deus. Nós podemos sentir mais de perto Deus. Nós podemos vivenciar mais de perto as grandezas e a obra do Senhor. Nós podemos enxergar Deus em tudo. Porque quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Deus ele está presente, querido. Mas nós temos dificuldades muitas vezes de enxergar as coisas, porque estamos longe da sua palavra e da sua vontade. E Paulo está falando, olha, volte-se para Deus. Volte-se para a vontade de Deus. Versículo 12, Paulo reforça a ideia da comunhão, falando para eles, saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo ou com um beijo santo. Isso aqui era comum nesse tempo, no tempo ao qual Paulo escreve isso aqui, era normal que os irmãos se cumprimentassem com um beijo santo, demonstrando intimidade, demonstrando comunhão, demonstrando afeto, afeição um pelo outro, porque essa é a maneira que a igreja deve viver. A igreja tem que dar testemunho da comunhão que há no corpo de Cristo. E essa comunhão é possível porque Jesus opera na sua igreja. E nós devemos viver essa comunhão. Nós devemos ter essa comunhão um com o outro. E aí, o versículo 13, talvez seja um versículo
um dos mais conhecidos da igreja. Tem gente que nem sabia que estava na Bíblia, mas talvez você já viu o pastor dando ali a bênção final no culto, né, falando a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. A famosa bênção apostólica. Paulo lembra a igreja daquilo que é o fundamento expresso na obra da Trindade na vida de todos os crentes, querido. A graça do Senhor Jesus. Somos salvos somente pela graça. E isso é o dom de Deus para nós. Essa graça nos é dada mediante a fé na obra redentora de Jesus Cristo. Por isso é graça, favor imerecido. Por isso não vem de nós, é um dom de Deus para as nossas vidas. Paulo lembra a igreja que a graça que eles receberam vem de Jesus, provém do Senhor, não deles. É a graça de Jesus operando na vida da igreja, que faz com que a igreja possa viver a comunhão a qual Paulo estava falando que a igreja deveria viver. O amor de Deus, o maior ato de amor já realizado foi no Calvário, quando Deus entregou o seu Filho para morrer em lugar de pecadores como eu e como você. Ali no Calvário, quando Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados, como diz o profeta Isaías. Ali estava a expressão do amor de Deus. Cristo Jesus, o Deus encarnado, indo para o Calvário, sendo morto, para ao terceiro dia ressuscitar, para nos dar a vitória sobre a morte, derramando sobre nós a sua graça, derramando sobre nós o seu favor. Por amor, querido. Foi por amor que Jesus morreu naquela cruz. Foi por amor que Deus enviou Jesus. E nós devemos andar nesse amor e viver nesse amor uns para com os outros. Por fim, ele diz a comunhão do Espírito Santo. É a pessoa bendita do Espírito Santo que realiza em nossos corações a regeneração para que possamos crer e para que possamos ter firmeza e convicção desse amor. Do amor de Deus que nos é derramado e assim podemos ter fé em Jesus. E agora temos comunhão e nos relacionamos com a Trindade Santa e uns com os outros, pelo amor que nos foi concedido na cruz. A comunhão do Espírito Santo, querido. O Espírito que nos foi dado, o Espírito que nos convence da justiça, do juízo, do pecado. O Espírito que regenera os nossos corações para que possamos crer no Senhor, para que possamos declarar que Cristo é Senhor das nossas vidas. Ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo seu Espírito, querido. É o Espírito Santo trabalhando em nós, atuando em nossas vidas, atuando em nós e através de nós, que faz com que tenhamos comunhão com a Trindade, com o Pai, Filho e Espírito Santo, e tenhamos comunhão uns com os outros, com a sua igreja. Que nós possamos viver a comunhão, que nós possamos verdadeiramente ser a igreja de Jesus, um corpo unido pelo Cristo ressurreto, um corpo unido pelo amor de Deus, um corpo unido pelo Espírito Santo, que nós possamos todos os dias desfrutar como igreja dessa graça bendita que nos é dada, que nós possamos amar uns aos outros como Cristo amou, porque a palavra de Deus no livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 16, diz que nós conhecemos o amor por Ele, Jesus, que deu a sua vida por nós. Assim nós devemos dar a vida uns pelos outros. Nós devemos amar, querido, incondicionalmente, porque é assim que Deus quer. Nós devemos ter comunhão e não conflito, não guerra, não dissensão, mas comunhão, porque é isso que Cristo quer de nós. Que nós possamos viver essa palavra todos os dias. Que Deus, dessa maneira, abençoe a tua vida e que essa palavra se faça verdade em nós todos os dias
para que o mundo veja que nós servimos a um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que muda o homem para a glória e louvor do nome dele. Pai, nós damos graças a Ti, Senhor. Damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Damos graças, ó Pai, porque o Senhor nos ensina. Damos graças, ó Pai, por Jesus Cristo, pelo sacrifício feito na cruz do Calvário. Damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos livrou da morte. O Senhor nos transforma, Pai. O Senhor nos muda, nos liberta do pecado para sermos, ó Pai, a semelhança do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por essa graça. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor. Obrigado, ó Deus, pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, que nós possamos, ó Deus, viver, Senhor, a Tua palavra. Que nós possamos ser testemunhos, ó Pai, da graça que nos alcançou. Que nós possamos ser testemunhos do Teu amor, Senhor. Que nós possamos ser, ó Pai, testemunho da comunhão, Senhor. Criar em Cristo Jesus. Da comunhão, ó Pai, que há através do Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, que o Teu nome seja glorificado através da vida da Tua igreja. Pai amado, Pai querido, que nós possamos, ó Pai, não ser somente ouvintes da Tua palavra, Senhor, mas que nós possamos obedecer e cumprir a Tua palavra para a glória e louvor do Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar como o Senhor quer que nós caminhamos. E que o nome do Senhor seja sempre engrandecido, seja sempre exaltado. Nós oramos, ó Pai, no poder do Espírito Santo e confiados no nome bendito de Jesus, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém e amém, Senhor. sustenta.